Textos de meditação preparados pelo Padre André Louf. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez nos reunimos para seguir o Senhor Jesus pelo caminho que o conduz ao Calvário. Lá encontraremos as pessoas que o seguiram até ao fim, a mãe, o discípulo amado, as mulheres que o seguiram durante o anúncio da Boa Nova e quantos, movidos de compaixão, procuraram consolá-lo e aliviar a sua dor. Encontraremos também aqueles que decidiram a sua morte e que ele, no amor desmesurado, perdoou. Peçamos-lhes que infunda no nosso coração os mesmos sentimentos que havia nele, a fim de podermos conhecê-lo, a ele, à força da sua ressurreição e à comunhão nos seus sofrimentos, configurando-nos à sua morte, para ver se podemos chegar à ressurreição dos mortos. Oremos. Jesus, vítima inocente do pecado, acolhe-nos como companheiros do teu caminho pascal, que conduz da morte à vida, e ensina-nos a viver o tempo que passamos na terra, radicados na fé em ti. Nos amaste e te entregaste a ti mesmo por nós. Tu és Cristo, o único Senhor, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Primeira estação. Jesus no Horto das Oliveiras. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, que remistes o mundo pela vossa Santa Cruz. Do Evangelho de São Lucas. Jesus saiu, então, e foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos seguiram também com ele. Quando chegou ao local, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. Depois afastou-se bruscamente deles até à distância de um tiro de pedra, aproximadamente, e, posto de joelhos, começou a orar, dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Não se faça, contudo, a minha vontade, mas a tua. Então, vindo do céu, apareceu-lhe um anjo que o confortava. Cheio de angústia, pôs-se a orar mais intensamente e o suor tornou-se-lhe como grossas gotas de sangue que caíam na terra. Depois de ter orado, levantou-se e foi ter com os discípulos, encontrando-os a dormir devido à tristeza. Disse-lhes: Por que dormis? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Meditemos. Chegado ao lumiar da sua Páscoa, Jesus está na presença do Pai. Como poderia ter sido de outro modo se o seu secreto diálogo de amor com o Pai nunca cessara? Chegou a hora pressentida desde o início, anunciada aos discípulos, que não se parece com nenhuma outra, que a todas inclui e condensa precisamente quando estão para se comparir nos braços do Pai. E inesperadamente, aquela hora mete medo. Deste medo nada nos é ocultado. Mas lá, no auge da sua angústia, Jesus refugia-se junto do Pai em oração. No Getsemane, naquela noite, vive-se uma luta corpo a corpo, extenuante tão áspera, que no rosto de Jesus o suor muda-se em sangue. E Jesus ousa pela última vez, diante do Pai, manifestar a angústia que o invade. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Não se faça, contudo, a minha vontade, mas a tua. Duas vontades se defrontam, por momentos, para depois confluírem num abandono de amor já anunciado por Jesus. É preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai, que faço como o Pai me mandou. Oremos. Jesus, nosso irmão, para abrir a todos os homens o caminho da Páscoa, quiseste experimentar a tentação e o medo, ensina-nos a refugiarmos-nos junto de ti e a repetir as tuas palavras de abandono e adesão à vontade do Pai, que no Getsemane mereceram a salvação do universo.
faz que o mundo conheça, através dos teus discípulos, a força do teu amor sem limites, do amor que consiste em dar a vida pelos amigos. Jesus, no Horto das Oliveiras, sozinho perante o Pai, renovaste a adesão à sua vontade. Segunda estação. Jesus, atraiçoado por Judas, é preso. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, Que remistes o mundo pela vossa Santa Cruz. do Evangelho segundo São Lucas. Ainda Jesus estava a falar, quando surgiu uma multidão de gente, procedendo-os um dos 12, chamado Judas, que caminhava à frente, e aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus disse-lhe: Judas, é com um beijo que entregas o Filho do Homem? Meditemos. Desde a primeira vez que Judas é nomeado, aparece indicado como aquele que veio a ser o traidor. O trágico apelativo de traidor ficará ligado para sempre à sua lembrança. Como pôde chegar a isto um que Jesus acolhera para o seguir mais de perto? Ter-se-á Judas deixado levar por um amor contrariado por Jesus, que se transformou em suspeita e ressentimento? Tal o faria querer o beijo, o gesto que significa amor, mas que serviu para entregar Jesus aos soldados. Ou terá sofrido uma desilusão com o Messias quando se subtraía à função política de libertador de Israel do domínio estrangeiro? Judas não tardará a dar-se conta de que a sua subtil chantagem se conclui num desastre. É que ele desejara não a morte do Messias, mas apenas que ele se rebelasse e assumisse uma atitude decidida. E então? Em vão chora o seu gesto e se desfaz do salário da traição, porque se entrega ao desespero. Quando Jesus falar de Judas como filho de perdição, limitar-se-á a recordar que assim se cumpria a Escritura. O mistério de iniquidade que nos ultrapassa, mas que não pode sobrepor-se ao mistério da misericórdia. Oremos. Jesus, amigo dos homens, vieste à terra e revestiste a nossa carne para oferecer a tua solidariedade aos teus irmãos e irmãs da humanidade. Jesus, manso e humilde de coração, dás alívio a quantos sofrem sob o peso do seu fardelo. E, no entanto, a oferta do teu amor muitas vezes foi rejeitada. Mesmo entre aqueles que te aceitaram, houve quem te renegasse, quem traísse o compromisso assumido. Mas tu nunca deixaste de os amar, a ponto de abandonar a todos os outros para ir à procura deles, com a esperança de os trazer novamente a ti, carregados aos ombros ou reclinados ao peito. Entregamos à tua infinita misericórdia os teus filhos, tentados pelo desânimo ou pelo desespero. Concede-lhes a graça de procurarem refúgio junto de ti e de nunca desesperarem da tua misericórdia. Jesus, tu continuas a amar quem recusa o teu amor e, incansável, procuras quem te atraiçoa e abandona. Terceira estação. Jesus é condenado pelo Sinédrio. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, Que remistes o mundo pela vossa Santa Cruz. do Evangelho de São Lucas. Quando se fez dia, reuniu-se o conselho dos anciãos do povo, príncipes dos sacerdotes e escribas, os quais o levaram ao seu tribunal. Disseram-lhe: Declara-nos se tu és o Messias. Ele respondeu-lhes: Se vos disser, não me acreditareis, e se vos perguntar, não respondereis. Mas o Filho do Homem sentar-se-á doravante à direita do poder de Deus. Disseram todos: Tu és então o Filho de Deus? Ele respondeu-lhes: Vós o dizeis, eu sou. Então exclamaram: Que necessidade temos já de testemunhas? Nós próprios o ouvimos da sua boca.
Meditemos. Jesus está só diante do sinédrio. Os discípulos fugiram, desorientados pela prisão à qual algum procurou reagir com violência. Fugiu também aquele que pouco antes exclamara: Vamos nós também para morrermos com ele. O medo venceu-os. A brutalidade do facto prevaleceu sobre o seu frágil propósito. Cederam, arrastados pela corrente da vilania. Deixa que Jesus enfrente sozinho a sua sorte. E, todavia, formavam o círculo dos seus íntimos. Jesus tinha-os designado como os seus amigos. Agora, ao seu redor, só uma assembleia hostil, unânime em querer a sua morte. Já mais vezes se estendera sobre Jesus a sombra da morte, quando aludia à sua origem divina. Já outras vezes, quem o escutava tentara lapidá-lo. Não é por alguma obra que te apedrejamos, afirmavam. É por blasfémia, porque sendo tu homem, te fazes Deus. Agora o sumo sacerdote intima-lhe que declare, diante de todos, se é filho de Deus ou não. Jesus não se subtrai, com a mesma gravidade o atesta. Deste modo, assina a sua própria sentença de morte. Oremos. Jesus, testemunha fiel, face à morte confessaste serenamente a tua identidade divina e anunciaste o teu regresso glorioso no fim dos tempos, para levar a cumprimento a obra que o Pai te confiara. Confiamos à tua misericórdia as nossas dúvidas, as contínuas oscilações entre ímpetos de generosidade e momentos de indolência, em que deixamos os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocar a centelha que o teu olhar ou a tua palavra fez saltar dos nossos corações endurecidos. Encoraja aqueles que começaram a seguir o teu caminho, para que não se assustem diante das dificuldades e renúncias pressentidas. Recorda-lhes que és manso e humilde de coração, e é suave o teu jugo e leve o fardo. Concede-lhes experimentar o alívio que só tu podes oferecer. Jesus, sereno face à morte iminente, único justo perante o injusto sinédrio. Quarta estação. Jesus é renegado por Pedro. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, Que remistes o mundo pela vossa Santa Cruz. do Evangelho de São Lucas. Pedro seguia Jesus de longe. Como tivessem acendido uma fogueira no meio do pátio e se tivessem sentado, Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada, ao vê-lo sentado ao lume, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou-o, dizendo: Não o conheço, mulher. Pouco depois, disse outro ao vê-lo: Tu também és dos tais. Mas Pedro disse: Homem, não sou. Cerca de uma hora mais tarde, um outro asseverou com insistência: Com certeza este também estava com ele, pois até é Galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizes. E no mesmo instante, estando ele ainda a falar, cantou um galo. Voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro recordou-se da palavra do Senhor quando lhe disse: Antes de o galo cantar, negar-me-ás 3 vezes. E vindo para fora, chorou amargamente. Meditemos. Dos discípulos em fuga, 2 voltam atrás, seguindo à distância os soldados e o seu prisioneiro. Um misto de afeto e curiosidade, talvez. Falta de consciência do risco. Não demora muito que Pedro seja reconhecido. A denunciá-lo, o acento Galileu e o testemunho de quem o viu desembainhar a espada no Horto das Oliveiras.
Pedro refugia-se na mentira. Nega tudo. Não se dá conta de que assim renega o seu Senhor. Desmente as suas ardentes declarações de fidelidade absoluta. Não compreende que assim nega também a sua própria identidade. Mas um galo canta. Jesus volta-se, pousa o seu olhar sobre Pedro e dá sentido àquele canto. Pedro compreende e prorrompe em lágrimas. Lágrimas amargas, mas suavizadas pela recordação das palavras de Jesus. Não vim para condenar o mundo, mas para o salvar. Agora repete-as aquele olhar misericordioso e compassivo. O mesmo olhar do Pai, tarde na ira e grande no seu amor, que não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos castigou segundo as nossas culpas. Pedro abisma-se naquele olhar. Na manhã de Páscoa, as lágrimas de Pedro serão lágrimas de alegria. Oremos. Jesus, única esperança daqueles que, frágeis e feridos, caem. Tu conheces o que há no interior de cada homem. A nossa fragilidade aumenta o teu amor e suscita o teu perdão. Faz que, à luz da tua misericórdia, reconheçamos os nossos passos falsos e, salvos pelo teu amor, proclamemos as maravilhas da tua graça. Concede a quantos exercem autoridade sobre os irmãos que se gloriem, não de ter sido escolhidos, mas da sua fragilidade pela qual habite neles a tua força. Jesus, pousando o olhar sobre Pedro, suscita as lágrimas amargas de arrependimento, rio de paz de um novo batismo. Quinta estação. Jesus é julgado por Pilatos. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, que remistes o mundo pela vossa Santa Cruz. Do Evangelho de São Lucas. Pilatos convocou os príncipes, os sacerdotes, os chefes e o povo e disse-lhes: Trouxestes este homem à minha presença, como andando a revoltar o povo. Interroguei-o diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Herodes tampouco, visto que nos mandou de novo. Como vedes, ele nada praticou que mereça a morte. Vou, portanto, libertá-lo depois de o castigar. E todos se puseram a gritar: Dá a morte a esse e solta-nos Barrabás. Este último foi metido na prisão por causa de uma insurreição desencadeada na cidade e por um homicídio. De novo Pilatos lhes dirigiu a palavra, querendo libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos disse-lhes pela terceira vez: Que mal fez ele então? Nada encontrei nele que mereça a morte. Libertá-lo-ei, portanto, depois de o castigar. Mas eles insistiam em altos brados, pedindo que fosse crucificado, e os seus clamores aumentavam de violência. Pilatos, então, decretou que se fizesse o que eles pediam. Libertou o que fora preso por sedição e homicídio, como eles reclamavam, e entregou-lhe Jesus para o que eles queriam. Meditemos. Um homem sem culpa alguma está diante de Pilatos. A lei e o direito cedem ao arbítrio de um poder totalitário que procura o consenso das multidões. Num mundo injusto, o justo não pode ser senão rejeitado e condenado. Viva o homicida, morra aquele que dá a vida. Outros, não Jesus, fizeram o que é mal aos olhos de Deus. Mas o poder teme pela sua própria autoridade, renuncia à credibilidade que lhe vem de praticar a justiça e abdica. Pilatos, a autoridade que tem poder de vida e de morte. Pilatos que não hesitara em sufocar no sangue focos de revolta. Pilatos que governava com mão de ferro aquela obscura província do Império. Sonhando domínios mais amplos, abdica, entrega um inocente, e com ele a própria autoridade a uma multidão vociferante. Aquele que no silêncio se tinha abandonado à vontade do Pai, acaba assim abandonado
à vontade de quem grita mais forte. Oremos. Jesus, Cordeiro inocente levado ao matadouro para tirar o pecado do mundo, dirige o teu olhar de ternura para todos os inocentes perseguidos, aos prisioneiros que gemem em cárceres infames, às vítimas do amor, pelos oprimidos e pela justiça, a quantos não entreveem o fim de uma longa pena não merecida. A tua presença, intimamente sentida, suaviza a sua amargura e dissipa a escuridão da prisão. Faz que nunca nos resignemos a ver em cadeias a liberdade que destes a todo o homem, criado à tua imagem e semelhança. Jesus, manso Rei de um reino de justiça e de paz, resplandeces vestido com um manto de púrpura, o teu sangue derramado por amor. Sexta estação. Jesus é flagelado e coroado de espinhos. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, Que remistes o mundo pela vossa Santa Cruz. dos Evangelhos de São Lucas e São João. Entretanto, os que guardavam Jesus torçavam dele e maltratavam-no. Cobriam-lhe o rosto e perguntavam-lhe: Adivinha, quem te bateu? E muitos outros insultos proferiam contra ele. E os soldados, depois de serem uma coroa com espinhos, puseram-lhe na cabeça e envolveram-no com um manto de púrpura. Depois avançavam para ele e diziam: Salve, ó Rei dos Judeus! Meditemos. À iníqua condenação junta-se o ultraje da flagelação. Entregue nas mãos dos homens, o corpo de Jesus é desfigurado. Aquele corpo recebido da Virgem Maria, que fazia de Jesus o mais belo dos filhos dos homens, que irradiava a moção da palavra, ante os lábios se derramou a graça. É agora cruelmente dilacerado pelo azurraque. O rosto transfigurado no Tabor é desfigurado no pretório. No rosto de quem, insultado, não responde de quem. Flagelado, perdoa de quem. Tornado escravo sem nome, liberta a quantos jazem na escravidão. Jesus avança decididamente pelo caminho da dor, cumprindo na carne viva, que se torna viva voz, a profecia de Isaías. Aos que me feriram apresentei as costas e a minha face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me ultrajavam e cuspiam. Profecia que se abre para um futuro de transfiguração. Oremos. Jesus, resplendor da glória do Pai e imagem da sua substância, aceitaste ser reduzido a um frangalho humano, um condenado ao suplício que dá pena. Tomaste sobre ti os nossos sofrimentos, tinhas carregado as nossas dores, eras esmagado pelas nossas iniquidades. Com as tuas feridas, sara as feridas dos nossos pecados. Concede a quantos são injustamente desprezados e marginalizados, a quantos foram desfigurados pela tortura ou pela doença, compreender que, crucificados contigo e como tu para o mundo, completam o que falta à tua paixão para a salvação do homem. Jesus, pedaço da humanidade profanada, em ti se revela a sacralidade do homem, arca do amor que paga o mal com o bem. Sétima estação. Jesus é carregado com a cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, Que remistes o mundo pela vossa Santa Cruz. do Evangelho de São Marcos. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe as suas roupas. Levaram-no então para fora para o crucificarem. Meditemos. Fora. O justo, injustamente condenado, deve morrer fora. Fora do acampamento, fora da cidade santa, fora da sociedade humana. Os soldados despojam-no e revestem-no.
Ele já não pode dispor sequer do seu próprio corpo. Carregam-lhe sobre os ombros um madeiro, parte pesada de patíbulo, sinal de maldição e instrumento de execução capital. Madeiro de ignomínia, que pesa como fardo extenuante sobre os ombros curvados de Jesus. O ódio de que está impregnado torna insuportável o seu peso. E, no entanto, aquele madeiro da cruz é resgatado por Jesus, torna-se sinal de uma existência vivida e oferecida por amor dos homens. Segundo a tradição, Jesus vacila, por 3 vezes cai sobre aquele peso. Jesus não pôs limites ao seu amor, tendo amado os seus, amou-os até ao fim. Obediente à palavra do Pai, amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças. Amou a Deus e cumpriu a sua vontade até ao fim. Oremos. Jesus, Rei da Glória, coroado de espinhos, curvado sob o peso da cruz, que mãos humanas prepararam para ti, imprime em nossos corações a imagem do teu rosto, coberto de sangue, para nos recordar que nos amaste até te entregares tu mesmo por nós. Que o nosso olhar nunca se separe do sinal da nossa salvação, erguido no coração do mundo, para que, contemplando-o e crendo em ti, não nos percamos, mas tenhamos a vida eterna. Jesus, sobre os teus ombros, dilacerados, pesa o patíbulo ignóbil. Por teu merecimento, a cruz torna-se constelação de gemas e a árvore do paraíso volta a ser árvore da vida. Oitava estação. Jesus é ajudado pelo Sirineu a levar a cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, que revistes o mundo pela vossa Santa Cruz. Do Evangelho de São Lucas. Quando iam conduzindo, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e carregaram-no com a cruz para a levar atrás de Jesus. Meditemos. Ainda não brilham no céu as primeiras estrelas que anunciam o sábado, mas Simão já regressa à casa do trabalho nos campos. Soldados pagãos que nada sabem do repouso do sábado detêm-no. Colocam sobre os seus ombros robustos aquela cruz que outros tinham prometido levar dia após dia atrás de Jesus. Simão não escolhe. Recebe uma ordem sem saber ainda que acolhe um dom. É típico dos pobres nada poderem escolher, nem sequer o peso dos próprios sofrimentos. Mas é característico dos pobres ajudar outros pobres. Ajudar sem fazer perguntas, sem demandar porquê. Demasiado pesado o peso para o outro. Os meus ombros, porém, ainda o regem. E isto basta. Virá o dia em que o mais pobre dos pobres dirá ao companheiro: Vem, bendito do meu Pai, entra na minha alegria. Estava esmagado sob o peso da cruz e tu me aliviaste. Oremos. Jesus, tomaste resolutamente o caminho que conduz a Jerusalém. Os teus sofrimentos tornaram-te o guia dos homens pelo caminho da salvação. És o nosso precursor pela estrada da tua Páscoa. Vem em ajuda de todos aqueles que, conscientemente ou constrangidos por factos obscuros, seguem os teus passos. Tu que disseste: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus, aliviado do peso da cruz por Simão de Cirene, para que ele, Ignaro, companheiro do caminho do sofrimento, se tornasse teu amigo e hóspede na morada da glória eterna. Nona estação. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, que remistes o mundo pela vossa Santa Cruz. Do Evangelho de São Lucas.
Seguiam-no uma grande massa de povo e umas mulheres que se lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, pois virão dias em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Hão de então dizer aos montes: Caí sobre nós, e às colinas: Cobri-nos. Porque se tratam assim a madeira verde, o que acontecerá à seca? Meditemos. O cortejo do condenado avança. Como escolta, os soldados e um punhado de mulheres em lágrimas, mulheres que subiram da Galileia a Jerusalém com ele e os discípulos. Conhecem aquele homem. Ouviram a sua palavra de vida. Amam-no como mestre e profeta. Esperavam que fosse ele quem havia de libertar Israel? Não o sabemos, mas agora choram por aquele homem como se chora por uma pessoa amada, como ele tinha chorado pelo amigo Lázaro. Ele irmã-nas no seu sofrimento, uma nova luz iluminadora que sentem. A voz de Jesus fala de juízo, mas chama à conversão. Anuncia sofrimentos, mas como as dores de um parto. A madeira verde há de reaver a vida e a madeira seca terá parte nela. Oremos. Jesus, Rei glorioso, coroado de espinhos, o rosto coberto de sangue e escarros, ensina-nos a buscar incessantemente o teu rosto, para que a sua luz ilumine o nosso caminho. Ensina-nos a discerni-lo sob os traços do homem ferido pela doença, prostrado pelo desânimo, envelhecido pela injustiça. Faz que estejam impressos nos nossos olhos os traços do teu rosto amável, de que teus irmãos mais pequeninos são o luminoso reflexo, sacramento da tua presença no meio de nós. Jesus, acompanhado até à colina do Calvário por um cortejo de mulheres em lágrimas, elas conheceram o teu rosto de luz, a tua palavra de graça. Décima estação. Jesus é crucificado. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Que remistes o mundo pela vossa Santa Cruz. Do Evangelho de São Lucas. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. O centurião deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era justo. Meditemos. Uma colina fora da cidade, um abismo de dor e humilhação. Suspenso entre o céu e a terra está um homem, cravado na cruz, suplício reservado aos amaldiçoados de Deus e dos homens. Junto dele, outros condenados que já não são dignos do nome do homem. E, no entanto, Jesus, que sente o seu espírito a abandoná-lo, não abandona os outros homens. Estende os braços para acolher a todos, ele que já ninguém quer acolher. Desfigurado pela dor, ferido pelos ultrajes, o rosto daquele homem fala ao homem de uma outra injustiça. Derrotado, escarnecido, difamado, aquele condenado restitui a dignidade a todo o homem. A quanta dor pode levar o amor? Por quanto amor, o resgate de toda a dor? Verdadeiramente, aquele homem era justo. Oremos. Jesus, no seio do teu povo, só um pequenino rebanho, ao qual aprovo ao Pai dar o seu reino, te reconheceu como Senhor e Salvador, mas o teu Espírito depressa fará deles testemunhas. Em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até aos confins do mundo. Conceda àqueles que pela terra inteira anunciam a tua palavra ousadia e liberdade, gloriosas pelas quais o teu Espírito irrompe com a força da Páscoa
e a linguagem da cruz, escândalo aos olhos do mundo, torna-se sabedoria para aqueles que acreditam. Jesus, a tua morte, revelação pura para que todos tenham vida, revelou a tua identidade de Filho de Deus e Filho do homem. Décima primeira estação. Jesus promete o seu reino ao bom ladrão. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, que remistes o mundo pela vossa Santa Cruz. Do Evangelho de São Lucas. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: perdoa-lhes, ó Pai, porque não sabem o que fazem. Um dos malfeitores que tinham sido crucificados insultava-o, dizendo: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o: nem sequer temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Quanto a nós, fez-te justiça, pois recebemos o castigo que as nossas ações mereciam, mas ele nada praticou de condenável. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Meditemos. O lugar do Calvário, sepulcro de Adão, o primeiro homem, patíbulo de Jesus, o homem novo. O madeiro da cruz, instrumento de morte exibida, arca de perdão concedido. Junto de Jesus, que passou por entre o povo fazendo bem, dois homens condenados por terem feito mal. Outros dois tinham pedido para estarem um à direita e outro à esquerda de Jesus. Declararam-se inclusive dispostos a sofrer o mesmo batismo, a beber do mesmo cálice. Mas, nesta hora, não estão aqui. Outros o precederam no lugar do Calvário. Destes, um invoca um Messias que se salva a si mesmo e a eles dois, ali e já. O outro recomenda-se a Jesus para que se lembre dele quando entrar no seu reino. Quem compartilha as zombarias da multidão não recebe resposta. Quem reconhece a inocência de um condenado à morte obtém uma promessa imediata de vida. Oremos. Jesus, o amigo dos pecadores e dos publicanos, tu vieste salvar não os justos, mas os pecadores, e quiseste dar-nos a prova do teu amor desmedido e da abundância da tua misericórdia, aceitando morrer por nós quando éramos ainda pecadores. Pousa sobre nós o teu olhar de bondade, e depois de termos saboreado a amargura purificadora da humilhação, acolhe-nos nos teus braços, seguros da misericórdia paterna, e transforma com o teu perdão a lama do pecado em veste de glória. Jesus, proclamado inocente por um malfeitor, companheiro de pena, para ti e para o teu companheiro chegou a hora de entrar no reino. Décima segunda estação. Jesus na cruz, a mãe e o discípulo. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, que remistes o mundo pela vossa Santa Cruz. Do Evangelho de São João. Junto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria de Magdala. Ao ver sua mãe e junto dela o discípulo que ele amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu-a em sua casa. Meditemos. Em redor da cruz, gritos de ódio, ao pé da cruz, presenças de amor. Está ali, firme, a mãe de Jesus. Com ela, outras mulheres, unidas no amor pelo moribundo. Junto delas, o discípulo amado, não outros. Só o amor soube superar todos os obstáculos,
Só o amor preservou até ao fim. Só o amor gera outro amor. E ali, aos pés da cruz, nasce uma nova comunidade. Ali, no lugar da morte, surge um novo espaço de vida. Maria acolhe o discípulo como filho. O discípulo amado acolhe Maria como mãe. Acolheu-a como um dos seus bem mais queridos. Tesouro inalienável do qual se fez guardião. Só o amor pode guardar o amor. Só o amor é mais forte do que a morte. Oremos. Jesus, Filho dileto do Pai, aos tormentos sofridos na cruz junta-se o dever junto de ti, a tua mãe, abatida pela dor. Confiamos-te a desolação e a revolta dos pais desvairados diante dos sofrimentos ou da morte de um filho. Confiamos-te o desalento de tantos órfãos, de filhos abandonados ou deixados sozinhos. Tu estás presente nos seus sofrimentos, como estavas na cruz, junto da Virgem Maria. Venha o dia do encontro, quando toda a lágrima será enxugada e a alegria não terá fim. Jesus, moribundo na cruz, confias a mãe ao dileto, o apóstolo virgem, à Virgem pura que te trouxe no seu seio. Décima terceira estação. Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Que remistes o mundo pela vossa Santa Cruz. Do Evangelho de São Lucas. Por volta da hora sexta, as trevas cobriam toda a terra, até à hora nona, por o sol se haver eclipsado. O véu do templo rasgou-se ao meio e Jesus exclamou, dando um grande grito: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Meditemos. Depois da agonia do Getsemane, Jesus na cruz está de novo diante do Pai. No auge de um sofrimento indizível, Jesus volta-se para ele e reza-lhe. A sua oração é primeiramente uma imploração de misericórdia para os algozes. Depois, aplicação a si mesmo da palavra profética dos Salmos, manifestação de um sentimento de abandono dilacerante que chega no momento crucial quando se experimenta com todo o ser o desespero a que conduz o pecado que separa de Deus. Jesus bebeu até às borras o cálice da amargura. Mas daquele abismo de sofrimento eleva-se um grito que rompe a desolação. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o sentimento de abandono muda-se a entrega nos braços do Pai. O último respiro do moribundo torna-se grito de vitória. A humanidade que se afastara na vertigem da autossuficiência é de novo acolhida pelo Pai. Oremos. Jesus, nosso irmão, com a tua morte reabriste a estrada que a culpa de Adão fechara. Precedeste-nos no caminho que conduz da morte à vida. Tomaste sobre ti o medo e os tormentos da morte, mudando radicalmente o seu sentido. Inverteste o desespero que eles provocam, fazendo da morte um encontro de amor. Conforta aqueles que hoje estão para empreender o mesmo caminho que ti. Tranquiliza aqueles que procuram evitar o pensamento da morte. E quando chegar para nós também a hora dramática e bendita, acolhe-nos na tua alegria eterna, não por causa dos nossos méritos, mas em virtude das maravilhas que tua graça realiza em nós. Jesus, ao exalar o último respiro, entregas a vida nas mãos do Pai e derramas sobre a esposa o dom vivificante do Espírito. Décima quarta estação. Jesus é depositado no sepulcro. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Que remistes o mundo pela vossa Santa Cruz. Do Evangelho de São Lucas.
um membro do conselho chamado José, homem reto e justo, não tinha concordado com a decisão nem com o procedimento dos outros. Era natural de Arimateia, cidade da Judeia, e esperava o reino de Deus. Foi ter com Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus e, descendo da cruz, envolveu-o num lençol e depositou-o num sepulcro talhado na rocha, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Era o dia da preparação e já brilhavam as luzes do sábado. Meditemos. Primeiras luzes do sábado. Aquele que era a luz do mundo desce ao reino das trevas. O corpo de Jesus é engolido pela terra e com ele é engolida toda a esperança. Mas a sua descida à mansão dos mortos não é uma descida para a morte, mas para a vida. É para reduzir à impotência aquele que detinha o poder da morte, o diabo. Para destruir o último inimigo do homem, a própria morte. Para fazer resplandecer a vida e a imortalidade. Para anunciar a boa nova aos espíritos prisioneiros. Jesus desce até alcançar o primeiro casal humano, Adão e Eva, curvados sobre o fardo da sua culpa. Jesus estende-lhes a mão e o rosto deles ilumina-se com a glória da ressurreição. O primeiro Adão e o último são parecidos e reconhecem-se. O primeiro reencontra a própria imagem naquele que havia de vir um dia libertá-lo juntamente com todos os outros. Aquele dia finalmente chegou. Agora, em Jesus, cada morte pode, a partir daquele momento, desaguar na vida. Oremos. Jesus, Senhor rico de misericórdia, fizeste-te homem para te tornar nosso irmão e com a tua morte vencer a morte. Desceste aos infernos para libertar a humanidade, para fazer-nos novamente viver contigo, ressuscitados, chamados a sentar-se nos céus junto de ti. Bom pastor, que nos guias às águas tranquilas, toma-nos pela mão ao atravessarmos as sombras da morte, para ficarmos contigo e contemplar eternamente a tua glória. Jesus, envolvido num lençol e depositado no sepulcro, espera que, rolada a pedra, o silêncio da morte seja quebrado pelo júbilo da Aleluia perene.